Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé. Hoje somos um número bem menor, né? Mas estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: agora todo louvor seja dado por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui para dar o nosso louvor ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Estamos aqui para louvar a Ele. Por quê? Porque Ele merece o nosso louvor, porque Ele merece a nossa adoração, porque Ele é bom todos os dias para conosco. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui para louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus bom, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que se preocupa com cada um de nós nos mínimos detalhes. Se a gente fosse aqui abrir para as pessoas darem testemunho, vocês iriam testemunhar de coisas pequenas que Deus se preocupou e abençoou, e também de coisas grandes, porque Ele é um Deus de coisas grandes, mas Ele também é um Deus de coisas pequenas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Paizinho, nós te louvamos nesta noite, bendizemos o teu santo nome, exaltamos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa que veio até esta casa de oração para prestar o louvor a Ti, para prestar adoração ao Senhor. Abençoa, Senhor, cada família que entrou aqui. Abençoa cada criança, cada jovem, cada adulto, cada homem, cada mulher, Pai, que veio até esta casa para Te louvar. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui renovados, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui na certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas todos os dias, que nós jamais venhamos a duvidar do Teu amor e da Tua misericórdia para conosco, Pai. Todo louvor que será entoado aqui, Senhor, é para Ti, é somente para o Senhor. Que chegue, Senhor, agradável a Ti, Senhor, que seja agradável a Ti tudo que for falado, tudo que for ministrado, todo louvor que será ministrado seja agradável ao Senhor. Abençoa, Senhor, o louvor, abençoa a palavra, abençoa, Senhor, a vida do Arilson que estará ministrando, Senhor, que através da vida dele o Senhor possa falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, querido. Como a nossa pastora falou, estamos adorando aqui um Deus que é bom, que é maravilhoso, que está cuidando da gente. Só nele nós encontramos refúgio. Só nele nós não nos encontramos desamparados. Que nós possamos estar hoje com o coração voltados a Ele. Aleluia. Então eu te convido nessa noite a fazer da sua vida um altar de adoração. Do mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e
me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza e cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz o mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Nada melhor que meu Deus. Nada melhor que meu Deus. Nada melhor que meu Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom, tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, infinito, ousado amor de Deus. Muito obrigado pelo teu amor, Deus. Esse amor que nos sustenta. Declara assim, ó. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo sendo falho e pecador, mas mesmo assim tu tens sido tão, tão bom pra mim. Adore e agradeça pela sua bondade. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mediante as crises, mas mesmo assim, ó Pai, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não sou nada, mas mesmo assim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Se você tem convicção disso, erga a sua voz, declare que Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
comprometido com os teus filhos. Por isso que nós temos o coração totalmente voltados para ti, Pai. Nós não te adoramos pelo que tu faz, mas sim por quem tu és, Pai. Nós temos fé que tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre, tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Esse homem gritava à beira do caminho porque sabia que Jesus ia passar por ali. Mas antes de Jesus ter o encontro com aquele homem, Jesus era bom, Deus é bom. Mas depois Jesus encontra com aquele homem, ele pergunta: o que é que o senhor quer? Eu quero ver. Pois veja, Jesus é bom, Jesus é bom. Lá em Marcos capítulo 5, encontro com aquela mulher do fluxo de sangue. Antes de ser curada, Jesus é bom. Depois que ela foi curada, Jesus continua sendo bom. Nessa mesma passagem, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Lá em João capítulo 5, à beira do tanque de Betesda, há um paralítico há 38 anos, paralítico. E a Bíblia diz que ninguém por ele, não tinha ninguém por ele. Mas Deus é bom, Jesus é bom. E depois que se encontrou com ele, Deus restaurou a saúde daquele homem, mandou que ele se levantasse e andasse, porque o nosso Deus é bom, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Lá em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado até a morte, mas Deus continua sendo bom, porque no meio do seu suplício, no meio do seu martírio, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Ele olhou para o céu e viu Jesus em pé para recebê-lo no céu, à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mesmo diante de toda dificuldade, o nosso Deus é bom, ele continua sendo bom. A sua misericórdia dura de eternidade e eternidade, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor
orar para te dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado pela providência, obrigado pelos livramentos, obrigado pela chuva, obrigado porque estamos na Tua casa. Obrigado porque apesar de tudo isso, apesar da chuva, apesar de tanta dificuldade e adversidade, estamos na Tua casa para Te louvar, para Te adorar e para declarar que o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom e continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Você pode se sentar no nome de Jesus. Com cobra ou sem cobra, Deus é bom, né? Nos mínimos detalhes, Deus é bom. Nas grandes coisas, nas pequenas coisas, Deus é bom. Amém. Para quem, glória a Deus pela sua vida que conseguiu vir à casa do Senhor, né? Não está chovendo tão forte assim, né? Mas estou sentindo falta de muita gente. Será que é por causa da chuva? Não acredito. Mas glória a Deus pela sua vida, né? Pelas nossas vidas que estamos aqui. Para quem gosta de anotar, eu até sugiro que você anote. Eu quero falar sobre algo que, na verdade, se fala muito pouco na igreja. Eu quero falar sobre algo que é pouco pregado. Lá no Taurezinho, uma vez eu falei sobre a gula, sobre a glutonaria, né? Sobre se você controlar o seu estômago. Aí muita gente ficou assim, tipo, como assim? Apesar de poucas pessoas falarem sobre isso, mas se é pecado, precisa ser falado. E hoje eu quero falar sobre... Me deu vontade de achar graça. Hoje eu quero falar, gente, sobre hamartia. Eu sabia que a hora se levantou ali. Pastor, o que é hamartia? Vocês não sabem o que é hamartia? Vou falar sobre hamartia hoje. Os três lá atrás me olharam. Vocês sabem o que é hamartia, não? Vocês não sabem o que é hamartia? Quero falar sobre hamartia. Tem até estudo, sabia? Existe a hamartiologia, que é o estudo a respeito disso, que eu quero falar nessa noite. Hamartia, irmãos, nada mais é do que a palavra mais usada, claro que tem outras, mas a palavra mais usada na Bíblia para falar sobre pecado. Hamartia, essa palavra ela aparece 227 vezes na Bíblia e ela se refere a pecado. A tradução literária dela é errar o alvo. A hamartia é você errou o alvo. Hamartiologia é o estudo do pecado. E tem isso? Tem sim. Se você um dia for fazer teologia, você vai passar por essa matéria. Mas eu gostaria, irmãos, de trazer para nós nessa noite, para nossos corações, para nossas vidas, acerca do pecado. Hoje, nós vemos as pessoas banalizando o pecado. Não é porque o tempo passou, não é porque as coisas estão mais modernas, não é porque algumas coisas hoje estão aprovadas por lei, que deixou de ser pecado. Não é porque, por exemplo, agora recentemente na Argentina, foi aprovado a lei do aborto. Não é porque lá foi aprovado, hoje é legal, diante dos homens, né, diante da lei, né, irmão Edmilson? É legal, mas não quer dizer que não seja pecado, que não seja hamartia. Para quem o Jordan está escrevendo é com H, viu, Jordan? Se você está escrevendo é com H. E eu quero trazer algumas colocações sobre o que são pecados, algumas diversidades sobre o que é pecado. Porque hoje em dia nós vemos muita coisa. Eu vi
um videozinho muito rápido em alguma dessas redes sociais. Até um pastor novinho, barbudo, alguém faz uma pergunta para ele. Aí a pessoa perguntou assim: se era pecado porque ele estava gostando de uma pessoa, mas a pessoa era casada, se era pecado. Gente, em nome de Jesus, isso não precisa nem perguntar, né? Pelo amor de Deus, não vai orar, vai buscar uma varoa para você, porque essa daí já está comprometida, pelo amor de Deus. Não precisa nem perguntar, mas perguntaram para um pastor, e ele disse que era pecado por causa disso. Amém por isso. Aí, aqui e lá aparece uma dessas, aí perguntando sobre piercing, sobre tatuagem. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero trazer para a sua vida, para a minha vida nessa noite, é a respeito do que é pecado. Quais são tantos e tantos pecados que a Bíblia nos enumeram? E eu coloquei alguns aqui. O primeiro é sacrilégio. Sacrilégio é pecado. E o que é sacrilégio? A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 11, que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, triunfante e tal, ele vai no templo e ele encontra cambistas, pessoas vendendo coisas no templo. E a Bíblia diz que ele purifica, ele faz um chicote e desce a peia nos cambistas, expulsa todo mundo, tira. Por quê? Porque estavam fazendo do templo, da casa de Deus, um lugar de salteadores, um lugar de enganar os outros, um lugar de comércio, e Jesus classificou aquilo como sacrilégio. Então, o que é o sacrilégio? É o pecado que as pessoas cometem quando elas profanam a casa de Deus. A casa de Deus. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus prevendo, ele fala que o Filho do Homem virá quando houver o grande sacrilégio, grande abominação. Que sacrilégio grande é esse? É quando o anticristo vai haver a construção do terceiro templo e o anticristo for querer ser adorado como Deus na casa, no templo de Deus. Sacrilégio. Isso já aconteceu lá no tempo de Daniel, lá em 168 a.C., por um homem chamado Antíoco Epifânio, que ele levou uma estátua do deus Zeus e colocou dentro do templo do Senhor. Sacrilégio. O que é o pecado do sacrilégio? Toda vez que se profana a casa de Deus. Mas não é sobre isso que eu ainda vou pregar. Existe outro pecado. Qual é, pastor? A hipocrisia. A hipocrisia, querido. Lá em Mateus capítulo 23, você vê Jesus batendo nos religiosos. Ele diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês parecem uma coisa, mas não são. Vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro estão podres. O que é hipocrisia? É a pessoa tentar mostrar aquilo que não é. Aquilo que não é. Tentar parecer perfeitinho, bonitinho. E nós que pregamos, e inclusive quem toca também, pode incorrer neste risco de transmitir uma figura de santidade, que a gente não erra, que a gente não tem nossos problemas, que a gente não peca. Isso não é verdade. Não é porque eu estou aqui que eu sou perfeito. Longe disso. Longe disso. Hipocrisia é você tentar mostrar aquilo que não é. Não, a Bíblia diz que para nós sermos transparentes. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, para que brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então seja verdadeiramente aquilo que você é. Está com alguma dificuldade em alguma coisa? Confesse, procure alguém, abra seu coração, mas seja um homem, uma mulher de Deus, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas mostre aquilo que você é. Não tente camuflar, porque a Bíblia diz que de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Outro, avareza. Lucas capítulo 12, Jesus fala acerca da avareza, acerca das pessoas estarem apegadas ao dinheiro. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Interessante, né? Em um único momento em que Jesus, ele
coloca um outro ser, ou uma outra coisa, como um ser, como um Senhor, como um Deus. Que ele não poderá servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia coloca a avareza como idolatria. Por quê? Porque se eu retenho o meu dízimo, que é algo que é do Senhor, se eu não consigo dizimar, porque aquilo é o meu Deus, o meu bolso, o meu dinheiro é meu Deus, eu não consigo me entregar e confiar totalmente no Senhor. Por quê? Porque eu estou confiando no meu dinheiro, nas minhas posses, naquilo que eu tenho, naquilo. Deixa eu dizer algo, Deus não está preocupado com aquilo que nós temos. Ele quer saber, não é nem o que nós somos, Ele está preocupado com aquilo que nós vamos nos tornar nas mãos dele. Todos nós temos grandes potenciais para sermos grandes homens e mulheres usados, grandes ferramentas, grandes instrumentos nas mãos dele. Mas nós precisamos adorar a ele, o nosso Deus é ele, a nossa confiança está nele. A irmã Rosiane abriu aqui Malaquias, e ele diz, olha, aquela passagem de Malaquias é tremenda. Desde o início do livro de Malaquias, ele fala, vocês dão as melhores ofertas aos governadores e me trazem animais mancos, animais defeituosos. A avareza, o apego ao dinheiro. A Bíblia não diz que a maldição é o dinheiro, a Bíblia diz que a maldição é o amor ao dinheiro. Isaac, a Bíblia diz, Isaac possuía muitos bens, ele não era possuído pelos bens. Muito cuidado com esse pecado terrível. Blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? Aquilo que você peca contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus, através das suas palavras. E muito cuidado, né? Porque lá em Lucas capítulo 12, Jesus se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. E o que é blasfêmia? É as pessoas atribuírem a demônios, ou até a homens, aquilo que foi Deus quem fez, aquilo que é de Deus e ninguém pode tomar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, se você sabe, os fariseus olham para Jesus e dizem assim, ó, ele expulsa o demônio por Beelzebu. Aí aquela famosa passagem que Jesus diz assim, ó, uma casa dividida não subsiste. Como se eu expulso demônios por Beelzebu, os vossos pais expulsavam pelo nome de quem? Aí ele vai dizer, olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Jesus até pode ser perdoado, contra o Espírito Santo não. As pessoas atribuírem a demônios aquilo que é de Deus, a obra que é de Deus, as virtudes que só Ele tem. Transgressão da lei. Transgressão da lei é muito simples. Na passagem que eu separei aqui, de Mateus capítulo 15, a lei manda que os filhos cuidem dos seus pais. Mas os escribas, os fariseus, os sacerdotes da época, eles estavam mudando um pouco a lei. Eles estavam dizendo que aquela pessoa que tinha um dinheiro para cuidar do seu pai, ele não precisava cuidar, ele não precisava dar para o seu pai ou para sua mãe se ele viesse ofertar no templo. Eles estavam mudando, estavam deturpando a lei, deturpando a palavra em favor próprio. Eu não vou longe. Vamos voltar para Atos 29, que é a continuação dessa igreja, né? Da nossa igreja no nosso tempo contemporâneo. Tem um ministério aí, claro que eu não vou dizer o nome, mas uma vez eu vi um pastor desse ministério ler essa passagem que a irmã Rosiane leu, e olha como ele leu. Ele disse, ó, tragam todos os dízimos à casa do Senhor, né? Tragam todos os dízimos à casa, e fazer, ele falou assim, ó, aí ele leu, ele mudou a vírgula, ele botou, ó, tragam todos os dízimos, a palavra é essa. Aí ele leu assim, ó, tragam todos
todas as pessoas, não importa de onde seja, tragam todas as pessoas os dízimos para este ministério. Transgressão da lei. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra está dizendo que as pessoas têm que dizimar aonde é a casa do tesouro, aonde você congrega. Tanto que esse ministério, glória a Deus pelo nosso ministério, pela vida dos nossos pastores, a gente não aceita. A pessoa vem e chega e diz assim: olha, eu quero dizimar na igreja de vocês. Não, você tem que dizimar na igreja que você congrega. Você quer dar uma oferta para a gente? Amém, glória a Deus por isso. Mas o seu dízimo é na igreja onde você congrega. Amém? Glória a Deus. Orgulho. Eita. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28, vai falar de orgulho. Gente, o que é orgulho? O orgulho é o oposto de tudo aquilo que Jesus pregou. Jesus pregou humildade. Jesus pregou humilhação. A Bíblia diz que Jesus disse: aquele que lhe ferir uma face, ofereça outra. Aquele que lhe pedir a capa, ofereça a túnica. Aquele que lhe pedir para caminhar 1 milha, ande 2. O que é orgulho? Que orgulho é o que impede as pessoas de viverem como servos do Senhor. Orgulho é aquilo que impede as pessoas de fazerem muitas coisas que Deus espera de nós. Certa vez eu trabalhava na Agromachado ainda, e uma pessoa me pediu, comprou uma saca de sal, para botar saca de sal, viu, para botar no coxo do boi. E eu botei a saca de sal no ombro, e a pessoa saiu, aí a pessoa disse assim: o senhor leva para mim no ônibus? Levo. E a pessoa saiu na direção do ônibus, e eu saí para cá. Só que eu ia levar para o carro. Do carro eu levava para o ônibus. E a mulher se virou e disse: você é muito burro, você não está vendo que é para cá? Aí eu olhei para a cara da mulher com sal nas costas aqui. Disse: não, senhora, não se preocupe não, eu vou só botar no carro, para levar para a senhora no ônibus, não se preocupe não. A mulher foi embora, não pediu perdão, nada. Eu fui, levei e entreguei o sal para a mulher. Amém, eu poderia ter jogado o sal a mulher já tinha pago o meu, né? Jogava o sal nas costas, saía toda salgada, né? Vá-se embora, peste. Não, queridos, se fosse uma pessoa cheia de orgulho, eu teria jogado o sal nos pés daquela mulher e mandava ela levar o sal dela sozinho. Não, eu me lembrei dessa passagem, sabe? Se te pedirem para te andar 1 milha, ande 2. Sabe, queridos, orgulho não cabe a um cristão. Não cabe, porque Jesus diz: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. E me siga. Nós não somos nada. Tem uma canção muito linda, né, que os meninos cantam na Liberdade, que é: nunca foi sobre nós, sempre foi para Ele, é tudo sobre Ele. Romanos capítulo 11 diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém, tudo por Ele. Não é sobre nós, não é sobre nós, porque nós, sem Ele, nós estamos perdidos. Então orgulho não cabe. Baixa a bola, né? Alguém já disse assim: tem Play Store no teu... É Play Store que baixa os aplicativos, né? É isso, é? Tem Play Store no teu celular? Tem, então baixa a tua bola. Nós somos servos do Deus Altíssimo, amém? Então, orgulho, pedra de tropeço. O que é isso, pastor? É pecado? Mateus capítulo 18, versículo 6. A Bíblia diz: para que ninguém seja pedra de tropeço para ninguém, que é impossível que venham os escândalos, mas ai daquele pelo quem vem o escândalo. A Bíblia diz que muitos não vão para o céu, nem deixam os outros irem também. Era melhor que se amarrasse uma pedra em seu pescoço e lançasse ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, um desses menores no reino de Deus. Pessoas que estão escandalizando aí fora, estão sendo pedra de tropeço na vida de muita gente. Pessoas pequenas, o que são os pequeninos? São pessoas baixinhas? Não, são pessoas que estão começando, que são ainda humildes e começando na fé. Pessoas que têm sua fé ainda muito
verdinha, vamos colocar assim. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu gosto muito de sarrabulho. Eu gosto de sarrabulho. Aquilo com pimenta é uma delícia. E há muito tempo atrás, eu estava lá no Mercadão comendo sarrabulho, saboreando meu sarrabulho, só vi aquela mão no meu ombro, assim, irmão, o senhor come sarrabulho? Irmão, eu gelei. Aí eu digo, para mim não tinha problema nenhum, mas escandalizar o irmão, sabe o que aconteceu, queridos? Isso tem tempo, isso tem mais de 10 anos, nunca mais eu comi sarrabulho. Porque eu vou ser pedra de tropeço, ainda que para mim não fosse problema nenhum, entenda. Mas se aquilo que Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Então, se eu vou escandalizar alguém com isso, eu não faço. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não quero impedir que aquela pessoa vá para o céu. Sabe por quê, querido? Porque se aquela pessoa come um sarrabulho, achando que é pecado, pensando que é pecado, mas ela vai comer porque me viu comendo, ela está pecando. Porque se você faz algo achando que é pecado e continua fazendo, é pecado. Porque a sua consciência lhe condena. Então não seja pedra de tropeço para ninguém. Deslealdade, Mateus capítulo 8, versículo 19. Deslealdade, queridos, meu Deus. Deslealdade é algo terrível. Como é bom nós termos pessoas dignas de confiança do nosso lado. Como é bom. Como é bom a gente confiar. Como é bom a gente saber que as pessoas são leais a gente. Como é bom. Sabe, querido, eu já vi pessoas falar de alguém para mim, e eu dizia assim, eu não acredito, porque essa pessoa não faria isso. Essa pessoa aqui que você está falando, essa pessoa não fala desse jeito. Essa pessoa é leal, não apenas a mim, mas principalmente a Deus. Sabe, é muito bom você ter pessoas do seu lado, dignas de confiança. Dignas de confiança. Uma vez fizeram isso comigo, há muito tempo atrás, no meu início da minha caminhada, falaram num dos primeiros encontros de casais que nós fazíamos em Salinas, e foram contar algo para o pastor que eu tinha dito. Eu nem sabia, novo convertido, ia falar alguma coisa. E ele me chamou para conversar e disse assim, você falou isso, isso, isso e isso? Eu disse, não, senhor. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse, pois eu fico com a sua palavra. Eu acredito naquilo que você está falando. Aí até eu nem me conformei, ainda fui perto dele e disse, pastor, olhe nos meus olhos. Eu tenho muito isso, sabe, Cris? Agora você sabe disso, né? Eu tenho muito isso. Olhe nos meus olhos. Eu vou lhe contar algo, olhe nos meus olhos. Lealdade. A deslealdade é um pecado terrível. Lealdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Buscando quem? Buscando os fiéis dessa terra. Amém? Os leais dessa terra. Imoralidade. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32. O que é imoralidade? Imoralidade sexual. Sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento. Algumas práticas sexuais no casamento, que são pecados também. Não vou entrar nesse mérito. Pornografia. Falas imorais, conversas imorais. Orgias. Imoralidade sexual, imoralidade de todas as formas. E a Bíblia diz que os imorais ficarão longe. Lá em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia dá uma relação dos que vão ficar fora do céu. E os imorais são um deles. É uma das categorias daqueles que vão ficar fora do reino de Deus. Hoje em dia tem muito isso, né? Hoje em dia, eu digo isso, uma vez eu falei aqui, que no meu tempo a pornografia era uma verdadeira operação, para o cara ter acesso à pornografia. Para ter acesso a ela já era algo difícil. Aí era revista, né? Para você esconder a revista era outra operação, porque se a mãe pegasse, o pai pegasse, meu irmão, você estava perdido. Tinha que enterrar, tinha que fazer um monte de coisa. Hoje a pornografia está na palma da mão. Mas lembre-se, continua sendo pecado de imoralidade. A ausência de frutos.
João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz: eu vos chamei para que vocês deem frutos. Frutos. Gente, tem gente passando pela caminhada cristã, tem gente aceitando Jesus, vai morrer, até morre com Jesus, mas nessa caminhada aqui, irmão, não produziu um fruto. Não produziu um fruto, não ganhou ninguém, não evangelizou ninguém, ninguém podia contar com você para nada. Sabe, não se esforçou na obra, não trabalhou, não usou os seus dons, seus talentos na obra para ajudar alguém, não produziu um fruto. E a Bíblia diz que isso é pecado. João capítulo 15, versículo 16 diz que é a ausência de pecado, de frutos, porque eu vos chamei para que deem frutos. Todo ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Precisamos de frutificar. Ira, Mateus capítulo 5, versículo 22. Lá em Efésios, a Bíblia, em Filipenses, a Bíblia diz que irai-vos, mas não pecais. Mas a ira é pecado se você deixar que ela produza aquilo. Não se ire, mas se irou, não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira, principalmente para os casais aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4 casados. Não vão dormir irado, não vão dormir de costas um para o outro, machucados, zangados, mordidos. Não façam isso. Às vezes a gente que é casado, a gente sabe que tem hora que o negócio dá um tilt, né? dá umas interferências, a gente sabe disso, né? Mas não façam isso em nome de Jesus. Volte lá para aquele pecado do orgulho, repreenda aquele e trilhe pelo caminho da humildade. Se tiver que pedir perdão, peça. Se te pedir perdão, libera, né? É melhor dormir abraçadinho, né? Cheirosinho, que Jesus vai se agradar muito com isso. Pecado, aquele que peca com as palavras. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. E a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sair de nossas bocas. Nós somos justificados pelo aquilo que falamos e somos condenados pelo aquilo que falamos. Gente, muito cuidado com as palavras. As palavras machucam, as palavras ferem. E palavra é um negócio que depois que lançou, não tem mais como buscar. Muito cuidado, palavras que machucam são pecado. São pecado. Exibicionismo, Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 18. Aquele que quer aparecer, aquele que quer se mostrar, aquele que é aquele famoso diz, louvado seja o meu nome, glorificado seja a mim mesmo, né? Eu sou o cara, eu que prego, tal, né? Eu tenho um livretinho sobre homilética, que é a arte de pregar, né? Eu preciso ler bem esse livro, para aprender a pregar melhor. Mas ele conta uma história muito interessante, que diz que o pastor de uma pequena igreja, se achava. Aí ele dizia assim, não, eu não preciso de preparar nada não. Aí no púlpito ele dizia, olha irmão, no caminho de casa para a igreja eu preparo a palavra. Aí os irmãos se reuniram e alugaram uma casa para ele a 8 quilômetros de distância, para ver se ele pregava melhor. Nesses 8 quilômetros ele preparava uma pregação melhor. Ele se achava, mas não pregava nada. Exibicionismo é aquele cara que quer aparecer. E isso, quem corre muito esse risco, as pessoas que estão aqui, o pregador, a banda, isso, nós incorremos nesse risco. Porque nós estamos aparecendo. Final do culto, as pessoas, poxa, louvor hoje, olha, né? Essa banda toca demais. Aí nós corremos o risco do nosso ego inflar. Aí no próximo nós queremos aparecer melhor. Isso é um perigo. A glória, aquilo que eu falei, a glória é dele. Nunca foi sobre nós, foi sempre sobre ele. Louvado seja o nome dele. Que nós possamos declarar aquilo que João Batista declarou. Importa que eu diminua e que ele cresça. Amém, queridos? Falta de fé é pecado, pastor? É. Falta de fé é pecado. Mateus capítulo 6, versículo 25. Aquele que não crê
A Bíblia diz que nós precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falta de fé é pecado. Falta de fé é pecado. Precisamos crer. A Bíblia diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que age com esta fé. Precisamos agir, precisamos ter uma fé que age. Pela fé, Fred, deixamos o teclado. Pela fé. Mas vai vir outro em nome de Jesus, temos que ter fé. Porque a falta de fé é pecado. Amém, queridos? Mordomia irresponsável, Mateus capítulo 25, versículo 14. Aqui, esse Mateus 25, queridos, é aquela parábola dos talentos. A mordomia irresponsável é pecado. O que é mordomia? Mordomia é você cuidar de algo que não é seu. Mas porque não é seu, você vai cuidar de qualquer jeito? Não. Você vai cuidar com responsabilidade. Essa parábola que Jesus dá 10 talentos para um, 5 talentos para um e 1 talento para o outro, e aquele que recebeu 1 talento, ele enterra seu talento. Jesus deu oportunidade, deu uma função, deu talentos para que você frutifique. Lembre que a falta de fruto também é pecado.